Boa noite a todos. Prometo não deixar ninguém com sono. Vou falar um pouco mais de futuro, um assunto que já foi muito bem discorrido até agora. Então, a missão é não me repetir e adicionar alguma coisa diferente sobre isso. Futuro é sempre uma coisa bem difícil de falar, porque toda vez que alguém diz sobre o que vai acontecer, é uma certeza que essa pessoa vai errar, né? Tem uma frase que é bacana, que quando previam que o futuro ia ser carros voadores, a gente acabou com 140 caracteres em redes sociais. Um erro grande, mas um dia vai ter carro que voa. E o ponto do futuro é que toda vez que a gente fala sobre ele, a gente tem que entender o presente. E tem uma frase que eu gosto muito que é: se você não está confuso, você não está entendendo a realidade. A realidade é confusa. E parte de entender o que vai acontecer no futuro é abraçar esta confusão. Abraçar a ambiguidade, a volatilidade, a incerteza, a complexidade. Entender que isso é parte da realidade de estar nessa época que a gente está. Em 1500 era assim? Não. Em 1600? Não. 3000 a.C.? Não. Agora é. Então, se a gente nasceu agora, a gente é parte e fruto de uma era de ambiguidade. E o problema para a gente é que a gente, todos nós, a gente pode ser modernoso, mas a nossa cabeça foi construída numa caixinha. Todos nós aqui, em algum momento, vivemos naquelas 7 opções de canal de TV. Muitos aqui de nós fizemos fita cassete e esperamos o momento de dar o play ali com a rádio que estava tocando. Muitos de nós tínhamos enciclopédia na sala e isso era motivo de status. Muitos de nós aqui declaramos linha telefônica no imposto de renda. Muitos de nós aqui viajamos e, depois de 2 filmes de 36 poses, iam revelar e falar: vamos ver o que saiu. Isso tudo é o homem a serviço da máquina, onde a gente tinha a grande frase de: as coisas têm o seu tempo. As coisas têm o seu tempo. Eu botei uma carta no correio e uma hora vai chegar. Não tem 2 tracinhos na caixa de correio. Você não sabe que chega, mas acredita. Por quê? Você acredita na máquina. E você estava a serviço dessa máquina. Tinha uma caixa de correio para 10 mil pessoas. Hoje, provavelmente, você tem 5 máquinas te servindo. Isso faz com que a gente tenha uma estrutura muito diferente do pensamento para entender o que é hoje o mundo e como a gente foi formado. E óbvio que essa outra caixa mudou tudo. Não vou me repetir. Quantidade de informação, o acesso, a real globalização, que não é só mandar um navio de um lado para o outro e fazer comércio. As ideias hoje fluem. Isso faz com que, obviamente, a situação do mundo mudou, onde hoje uma ideia, se você pensar que o Facebook tem 2 bilhões de pessoas, uma ideia potencialmente pode chegar em 2 bilhões de pessoas, contanto que ela tem inglês e chinês. O poder de uma ideia hoje tem 2 bilhões de alcance, 1/3 da população mundial. Só que isso tudo é antessala do que vai acontecer. A gente tem hoje 3 grandes revoluções acontecendo: genética, nanotecnologia e inteligência artificial. Inteligência artificial todo mundo fala muito, né? Falo lá com o app do Bradesco, ele lá me responde, que bonitinho. Falo com a Alexa, ela vai lá e conversa comigo, isso tudo é bacana. Só que o que vem na frente é mais assustador. É mais assustador e é algo que nunca aconteceu. Por quê? Todas as outras revoluções que a gente passou, elas eram em um aspecto da sociedade. Se você pegar gravuras da Revolução Industrial, tinha grandes máquinas, grandes fumaças saindo da chaminé e uma bela de uma caravela lá esperando a produção. Isso era a Revolução Industrial. Uma grande fábrica, mas com uma caravela transportando. Com um monte de cavalo e burro transportando a carga de um lugar para o outro. Isso é a Revolução Industrial. O que a gente passa hoje são 3 revoluções simultâneas: genética, nanotecnologia e inteligência artificial. O que faz com que todo mundo já deve ter visto, pelo menos na livraria, esse livro. E a ideia desse livro é o seguinte: nós somos a última geração dos Homo sapiens. Porque virtualmente todos os problemas que a gente tinha de fome, a peste e a guerra estão virtualmente eliminados. Isso faz com que cada um de nós temos uma responsabilidade de educar a próxima espécie que vem na frente. Nós não somos a próxima espécie, nós somos a espécie em extinção. Nós somos os extintos, que têm pela primeira vez uma consciência de que isso está acontecendo, porque o Neandertal não tinha ideia do que estava acontecendo.
No máximo ele estava lá matando um bicho para sobreviver. Nós somos uma espécie em extinção com a consciência da própria extinção. Isso aumenta bastante a nossa responsabilidade. Por quê? Porque este mundo bacana tem essa estatística linda que é whatever. 65% das pessoas vão trabalhar em profissão que não existe. Tanto faz, todo mundo já leu isso um monte de vezes. O que quer dizer isso do ponto de vista de educação? Não é que vai ter um monte de tablet, óculos, de realidade virtual. Isso pode ser que tenha, mas isso é meio. Isso é meio. Isso não é a educação. Óculos de realidade virtual não é a educação. O ponto é que a educação de hoje tem que preparar as pessoas e preparar a próxima espécie para coisas como esta. Vamos ver se dá para ler. E é isso que está hoje acontecendo no mundo já. Vou ler aqui. O que acontece como um carro autônomo mata alguém? Quem vai para a cadeia? O algoritmo? O fabricante? O cara que estava dormindo dentro do carro? O pedestre? Como se discute moralmente um assassinato de um carro autônomo? A China tem mais de 200 milhões de câmeras filmando as pessoas no tempo todo. 200 milhões de câmeras. O que acontece quando essa câmera elimina o crime? Porque se você roubar alguém aqui, ali, todo mundo sabe onde você está. Mas o que acontece quando você usa isso para escutar as pessoas e controlar a opinião? O que mais? Aqui eu preciso ficar aqui porque eu não enxergo torto. Cambridge Analytica. Existe democracia no mundo que a gente está hoje? Existe mesmo democracia? Vai existir democracia? O que é democracia no mundo onde as opiniões são moldadas pelo que você lê com o algoritmo que te recomenda? O que é a sua opinião? Realmente? É o que você vê todo dia no que está sendo recomendado, o que você sempre gostou? Ou é o contraponto? Ou você não gosta de uma opinião, você simplesmente não vê? Qual é a democracia nesse contexto? O que acontece quando o Facebook é a moeda? O que acontece quando o Facebook elimina o sistema bancário? Quando as trocas começam a ser de novo praticamente um escambo. Eu te vendo esse negócio, você me faz esse serviço e, by the way, a gente troca esse token, mas não tem banco no meio. Isso não é um escambo? Onde você troca um pau-brasil por um espelho? Onde a moeda comum é um dá um sal e o outro dá um cabrito? Isso é um escambo, orientado por uma ferramenta digital. É um retrocesso ou é um progresso? Quem controla? Quem tem acesso? Vamos lá que piora. O que acontece quando você tem exércitos editando gene e criando super soldados? Bom, se todo mundo tiver super soldado, talvez não tem problema, mas quem vai poder pagar por isso? E eticamente, quem é o primeiro a fazer? Quem garante que a China, lá no meio da China, lá no meio de uma neve, não está fazendo isso já e já tem um plano de dominar o mundo? Não tenho ideia. Mas esse é o mundo que vai acontecer. Isso está acontecendo hoje. O que acontece quando você cria novas espécies e edita o DNA e DNA, o gene e o DNA, e criando novas espécies? O que acontece com esse mundo onde a palavra que existe hoje já na Wikipedia é de extinção? Onde a nossa preocupação nos últimos 50 anos foi a extinção dos animais, onde na verdade agora está se discutindo como a gente traz elas de novo à vida, essa nova espécie, e cria outras. Vamos lá que piora. E se você, com computação quântica, conseguir fazer um download do seu cérebro? Esse computador será você? E se você tiver um ente querido, fizer um download do cérebro, começar a conversar com esse computador, essa pessoa é aquela pessoa? É você lá? E se você dentro do computador viver para sempre? E se você viver para sempre? A Marta falou sobre isso. Quanto tempo dura um carro? Depende. Se você trocar todas as peças o tempo todo, ele dura para sempre. É isso que está sendo estudado hoje. Se a sua taxa de reposição de peças do seu corpo for mais rápida que a taxa de perecimento, você vive para sempre. Não é vida imortal, é substituição constante de peças. E se você é casado e decide com a sua esposa, eu quero viver para sempre, e ela fala, ela não. Como vocês convivem os próximos 30 anos? E aquela frase na igreja, até que a morte o separe. Que morte? Morte sua ou minha? Ou a nossa? Vamos combinar isso já? Vamos assinar que a gente quer morrer? Quantas vidas você pode ter? Quantos casamentos? Quantas profissões? Tanto faz se as crianças vão estudar profissões que não existem. Tanto faz.
Porque o mundo que elas vão viver tem que preparar elas para isso. Seja o grau que isso vai acontecer, vai acontecer. Porque isso já está acontecendo, isso aqui é matéria de jornal. Ou seja, catapuft. Porque se alguém acha que entendeu o mundo hoje e fala assim, é esse negócio de internet aí, é esse Google que eu uso bastante, essa caixinha que eu falo, ela responde, está muito errado. Porque o que está acontecendo hoje, as grandes mentes não estão mais fazendo algoritmo de computador. Isso é o 14º indiano contratado lá no subgalpão. As grandes mentes da academia hoje estão trabalhando para isso aqui. E o ponto é, aí que entra a importância das competências do século XXI. Porque eu não sei o que vai acontecer, mas eu tenho certeza que as crianças de hoje vão precisar de resiliência, criatividade, empatia, flexibilidade, pensamento crítico. Seja o que for dessas coisas que vão acontecer, as competências do século XXI são o canivete de várias funções para essa selva desconhecida. O futuro é imprevisível, porque se cada uma dessas 8, 10 matérias que eu coloquei aqui, se a gente puxar um fio daqui 10 anos, tem coisa que vai passar, tem coisa que vai ficar. Agora, se metade delas acontecerem, o mundo que essas crianças hoje estão sendo educadas é esse mundo. E não é o mundo que a gente, como pai, e eu sou um pai de um menininho bonitinho de 4 anos, eu ensino, porque a minha cabeça está na Barça. E eu posso ser modernoso, mas a minha cabeça está formada para a revelação de 36 poses. A minha cabeça dificilmente consegue processar isso. E aí o que acontece é o seguinte, hoje 48% dos pais na educação básica, e muitos aqui são pais assim como eu, já dizem que a educação básica não prepara os filhos para isso. Metade dos pais hoje, em sã consciência, dizem, peraí, o meu filhinho eu deixo ele 7h20 na escola e tiro ele meio-dia 50 e o que ele está aprendendo? Ventos alísios que vêm do Nordeste. O sistema excretor do plateuminto. Enquanto o que está acontecendo lá fora é isso. E esse pai, porque ele precisa ganhar dinheiro, ele está na empresa. E quando ele está trabalhando, o que ele escuta de feedback? Você precisa trabalhar melhor em grupo, você precisa ser mais resiliente, você precisa ser mais flexível, você precisa ter pensamento crítico e ser criativo. E ele fala assim, peraí, mas não me ensinaram. Não me ensinaram, eu estudei 20 e tantos anos, achei que esse diploma ia ajudar a minha vida inteira e não me ensinaram. E aí ele olha para o filho dele e fala assim, meu fucking filho também não está aprendendo. Então tem alguma coisa errada aí. Porque me cobram, ninguém ensina e o que está acontecendo no mundo é esse. Então tem um grande buraco na equação da educação, que é o título do que está ali, de educação para um futuro imprevisível. A educação até hoje no mundo ela foi sempre preventiva. Ensinava-se e ensina-se hoje história, geografia, matemática, álgebra, porque você não sabe o que essa criança vai fazer. Mas preventivamente é melhor ela saber de tudo. Educação preventiva. Educação continuará sendo preventiva, só que ela tem que migrar para esse tipo de prevenção, das competências do século XXI. Isso protege ela com qualquer futuro. Seja o que for, porque esse futuro vai existir, qualquer uma dessas coisas acontece. E aí que entra a nossa história, o Guilherme bacanamente foi gentil. Eu passei aqui na frente, meu filho tinha nascido, fui comprar uma fralda e conheci o Guilherme. E a gente dentro da Pearson tem algumas marcas, e uma marca que a gente tem bastante orgulho é o IASG, que tem uma bela de uma assinatura, que é também a missão de formar cidadãos do mundo. E aí a primeira coisa é, que mundo? O mundo para trás ou esse mundo que eu estou contando? E aí, enfim, a nossa grande pergunta, toda marca quer viver por um propósito, e o IASG tem 70 anos, curiosidade, o IASG é a primeira franquia do Brasil, de qualquer coisa. A empresa que fundou o modelo de franquia no Brasil é o IASG, tem 70 anos, temos 300 escolas aí dentro das escolas bacanas, temos até alguns parceiros aqui hoje, e tem essa frase muito pesada embaixo que promete que a gente vai formar cidadão do mundo, e é minimamente mentiroso você saber que o mundo vai virar para isso se você não adaptar o que você oferece. E aí eu conheci o Guilherme, a gente começou a falar, enfim, e a gente chegou no modelo que a gente está lançando agora, que é o IASG Explore, que é um programa complementar dentro das nossas escolas, que é um after school bilíngue, então são várias ideias dentro disso. O filho passa a tarde inteira com a gente, das 2 às 6, no modelo desenhado pelo Guilherme, onde ele trabalha todas as competências, né, nos 3 eixos arte, corpo e tecnologia, bilinguamente. Então ele trabalha o idioma
no momento que ele trabalha as competências e faz isso de uma forma bacana, porque no final ele está trabalhando as diversas competências, incluindo a comunicabilidade. Então, a gente está lançando esse programa agora. Como o Guilherme falou, a gente tem uma rede aí de 300 escolas, a gente já larga ano que vem. A ideia é já ter 50 escolas no Brasil com esse modelo. Já é a maior rede de after school bilíngue do Brasil, numa tacada. Então, o Guilherme apostou nisso junto com a gente. Então, nossa ambição é expandir um pouco a nossa oferta de produto, mantendo a nossa missão e propósito, que é formar cidadão do mundo. Para que mundo? Para esse mundo imprevisível, complexo, volátil, incerto que vai acontecer para frente, e por isso a gente se juntou. Então, a gente montou esse modelinho aí, são 50 escolas ano que vem. A ideia é a gente, em 3 anos, ter 300 escolas. Então, de novo, vai ser a maior rede nesse momento com 300 escolas do mundo de after school. Então, assim, a nossa ambição não é pequena. E a Pearson é uma empresa global, a gente está em mais de 70 países, são 25 mil funcionários, é a maior empresa de educação do mundo. Então, a ideia é que esse modelo também possa ganhar outros territórios, né, e outros países do mundo, porque não é um modelo que se limita ao Brasil. É um modelo que se limita a qualquer terráqueo, né, que está aqui vivendo nesse mundo, que é esse mundo bacana que a gente está. Então, essa é um pouco da nossa ambição, né, Guilherme, que a gente construiu junto. E tem um vídeo, você conseguiu fazer numa gambiarra aí? Beleza. E tem um vídeo do piloto que a gente está rodando, um pouco do como isso está acontecendo nas nossas escolas. É a escola do Renato, que é um dos nossos parceiros queridos aqui, que está lá no fundo. Acho que dá um pouco dessa cor. É isso, gente. Acho que o bacana é a gente poder participar da reinvenção da forma com que a educação vai se adaptar a esse contexto novo. Então, a gente tem aí, a partir do ano que vem, esse desafio de implementar essa grande rede aí de after school. E quem quiser abrir um novo negócio, educação é o petróleo do século XXI. Se a gente está na era da informação e do conhecimento, não existe maior exploração de petróleo no próximo século XXI, que aliás só passou 20% desse século XXI, fica a dica, para explorar esse petróleo. Então temos aí um modelo de negócio bacana que dá bastante dinheiro e já fez bastante milionários também, que franquia sempre é bom. Tá bom? É isso. Obrigado.